Bom, boa tarde, pessoal. Mais alguém entrando, calma aí só um minutinho. Boa tarde, né? Vamos dar início à nossa aula depois de uma semana aí que vocês tiveram uma folga de mim, né? Pelo menos pessoalmente, ao vivo, quer dizer, ficaram aí com a minha gravação de uma aula. Vou sempre tentar fazer isso para a gente ficar um pouco mais tranquilos, né? E até também as aulas não serem tão extensas, né? Aqui é um pouco mais complicado, tá bom? Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Deixa eu ver a cara de vocês. Bora ativar aí a câmera rapidinho, só para eu ver a fuça de vocês. Bora? Rapidinho, vai. 1, 2, 3, todo mundo ativa. Aí, ó, só para ver que vocês não estão aí, né? Na praia, estão aí numa redonda, deitada, tranquilo, dormindo, então eu falando sozinho aqui, né? Aí, só Mais bonito ver. sou eu. Você tá falando, né? Quem sou eu para duvidar, né? Muito Aí, bem. ó. O resto do pessoal tá com vergonha? Bora, bora. Ó, que isso, rapaz? O Caio tá bem preparado aí, hein? Tá doido. Trabalhando. É assim mesmo. Cada um do seu jeito, tá? Pessoal, como é que vocês estão aí nas disciplinas? Tá todo mundo indo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu só ver quem é que tá fazendo. Kauellen, né? Kauellen tá igual minha filha, né? Minha filha é o tempo inteiro assim, ó. É para toda hora, né? É a aula o tempo inteiro. Então eu já estou acostumado com isso. É o tempo inteiro brigando. Seu Sandro tá ali comendo um pouquinho também, né? Boca cheia. Tá certo. O bis, né? Tá bom, então. E aí, como é que vocês estão indo nas disciplinas? Estão tranquilos? Dificuldades? Como é que vocês estão? Só matemática. Eu não tô bem, não, professor. Rapaz, gente do céu. Aqui agora é hora de estudar, não tem mais o que fazer, não. Matemática é puxada, é reunir, se puder. Óbvio que não pode reunir pessoalmente, mas abre aí um meet, uma reunião, um hangouts aí, vão discutir, vão correr atrás do professor, porque é complicado, tá? Assim, realmente é puxado. Com relação às minhas atividades, como é que vocês estão? Eu vi que tem algumas pessoas que conseguiram concluir, tem um pessoal que está com um pouco de dificuldade. Eu não mexi ainda, porque eu estava respondendo as outras atividades. Então, assim, à medida que vão vencendo primeiro, eu estou mexendo. A minha atividade eu estendi ela para o dia 15, se eu não estou, até conferir agora, né? Então vocês vão ter até o dia 15. A última atividade minha vai ser no dia 22, a data. Não passa dessa data, tá? Vai ser a atividade de hoje. Semana que vem eu não vou ter uma atividade, não vou colocar atividade para vocês, vai ser uma revisãozinha. Revisãozinha normalmente precede o quê? Prova, né? Então, dia 22, conforme está postado lá no plano de ensino, no dia 22 vai ser a nossa avaliação, tá bom? Mas aí, semana que vem, eu vou explicar direitinho como é que vai ser, para vocês ficarem tranquilos, tá? Então, eu sugiro que nessas 2 semanas, aproveitem para pôr em dia, para tirar dúvida comigo, né? Hoje, no final da aula, se quiserem, eu posso dar uma ajuda com vocês nas atividades que estão faltando. E semana que vem, eu não vou colocar um conteúdo novo, vou fazer uma revisão só de tudo que a gente viu, preparando para a prova. O que vai cair na prova? Tudo, né? Mas tudo o quê, professor? Tudo, só. Só um minutinho. Minha filha está tendo aula ali, aí descobri que tá faltando uma tarefa, né? Tá vendo? A vida também não é fácil, não, né? Para minha filha também, pequenininha, de 7 anos. Tá? Então, o conteúdo, tudo que a gente viu. Mas na próxima aula a gente explica melhor e a gente trabalha melhor, tá bom? Basicamente era isso que eu tinha de aviso inicial para a gente entrar na nossa disciplina. Eu já liberei o conteúdo para vocês da aula de hoje, já está lá na sala de aula, se vocês quiserem pegar. Um conteúdo bem tranquilo, vamos tentar fazer uma aula mais rápida. Minha esposa brigou comigo na última aula nossa, né? Falou que eu estou falando demais, né? Coitado dos alunos. Falei, então tá bom, vou tentar conversar menos. Na sala de aula é mais divertido, a gente pode fazer alguma coisa. Aqui acaba que é bem cansativo realmente, tá bom? Pois é, a minha esposa falou, para de conversar, tô conversando demais. Então tá bom, né? Ela é nossa amiga. Realmente, ela foi muito gente boa com vocês, tá? Então, basicamente é isso, as questões. Deixa eu começar a apresentar aqui a tela. Tela inteira. Tá, vou compartilhar tudo. Opa, peraí, coloquei o compartilhamento errado, só um minuto. Então, dando continuidade, na verdade, né? Deixa eu parar a apresentação aqui, que eu compartilhei a tela errada. Dando continuidade ao nosso conteúdo,
que é a parte que a gente tinha visto na semana passada, que foi entrando já em edição de texto, vocês devem ter percebido que o material que tem eu trato com Word, mas as minhas aulas eu estou falando com o Google Docs. É uma adaptação que a gente está fazendo, né? Em sala de aula, a gente trabalha com Word, mas, como eu sei que nem todos vocês têm o Word nesse momento, a gente entende que tem uma dificuldade em relação a isso. Então, a gente optou pelo Google Docs, que é uma ferramenta gratuita. A maioria de vocês já tem isso, né? Já tem ele liberado para vocês. Então, é mais prático para trabalhar. Durante essas semanas, alguns alunos entraram em contato comigo em relação às atividades em que algumas opções não estavam disponíveis. Quando eu gravei minha aula no Google Docs, eu gravei no navegador para desktop, não foi para um navegador para celular. Então, algumas limitações, e ainda tem outra, alguns aplicativos também, quando eu pensei, não foram feitos para Android. Vocês estão usando, por exemplo, o iPhone, né, da Apple, ou outros, talvez. Então, podem acontecer algumas divergências em relação a algum conteúdo que eu mostrei e que não tem no celular, tá bom? Então, é normal isso, fiquem tranquilos. A orientação que eu passei para o aluno agora, nessa semana foi, se você não encontrou, mas você vai entrar em contato primeiro comigo e perguntar, Bruno, essa opção aqui eu não achei, aí eu vou tentar ver se eu acho. Se eu realmente não encontrar, eu vou falar, tudo bem, não faz essa opção, mas registra que você conversou comigo e não encontrou. Por quê? Para depois eu lembrar disso. São 45 alunos, né? E mais alguns outros alunos. Então, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Então, registre. Mas sempre, antes, entre em contato comigo. Se você coloca lá, a pessoa não fiz porque eu não achei isso, isso e isso. E se eu achar, se eu for lá procurar e achar essa opção, eu vou desconsiderar e vou tirar a nota de vocês. Ok? Então, entre em contato com qualquer coisa. Então, dando continuidade à nossa aula de edição de texto, o que eu vou falar hoje não é específico do Google Docs e também não é específico do do Word ou de um outro aplicativo, né? Na verdade, ele é específico da edição de texto. E são 3 itens importantíssimos, principalmente em vocês que vão trabalhar futuramente com artigos, futuramente com monografias, no caso, dissertações, quando vocês forem para o mestrado e por aí vai, né? Então, vocês vão trabalhar muito com isso, né? 2 coisas são essenciais para vocês, que são as questões das listas e das tabelas. Tabelas, cabem um ressalva a mais. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela aqui nesse momento? Está aqui adicionar e formatar listas. Conseguem ver? Sim. Então, né? Ah, beleza. Tá aqui. Estão vendo aqui? Então, beleza. Tranquilo. Tá? Então, destaque aqui para a questão das tabelas. As tabelas que nós vamos ver com o Word, elas são, no Google Docs, desculpa, elas são bem simplificadas, tá bom? Elas têm muitas limitações em relação a um editor de texto como o Word. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma paliativa da gente trabalhar as tabelas, principalmente obedecendo às normas da ABNT, usando recursos do Google Docs. Mas os materiais que tem aqui, e o material que eu coloquei para vocês também aqui, em conteúdo adicional, é um treinamento que a própria Microsoft libera para a gente, tá? Então, é gratuito, você pode ir lá. E aí, quando você clica aqui, por exemplo, inserir uma tabela, né? Você vai carregar aqui. E aqui, ó, tem todas as informações de como fazer isso no Word, além de um vídeo explicativo também, tá? Então, se você, em algum momento, precisar trabalhar e vai trabalhar com Word, utilize esse suporte aqui, esse treinamento, tá? Na última parte aqui do material, eu coloquei para vocês todos os treinamentos que estão disponíveis aqui no Word. Isso aqui não é só no Word, todos os aplicativos do Office também estão aqui. Então vai ter do PowerPoint, eu vou colocar para vocês depois, do Excel, tá bom? É o que a gente vai trabalhar. PowerPoint, Excel e o Word seriam edição de texto, planilha eletrônica e apresentação multimídia. No próximo, após a prova, né, após a nossa prova no dia 22, nós entramos na parte de planilhas, tá bom? Então a gente já começa com os aplicativos. A partir de agora vai ser assim. Acho que só as 2 últimas aulas, se eu não desconsiderando as provas, claro, que a gente vai trabalhar de uma forma diferente, que vai ser mais textual, atividades mais simples. A maioria agora vão ser práticas voltadas para aplicativos, que a ideia é essa. A ideia aqui é vocês conseguirem trabalhar em informática básica. Não posso olhar o WhatsApp agora, já até fechei, né? Tá aberto ali para conversar com vocês, mas não vou abrir, tá bom? Então, dando início à nossa aula, eu peço o seguinte, se vocês puderem
praticar junto comigo, fazer a atividade junto comigo aí no celular de vocês, tá? Vai ser de grande valia para vocês, porque vocês vão estar praticando comigo, e qualquer dúvida vocês vão poder tirar agora no momento. Se vocês não conseguirem, tranquilo, depois vocês assistam essa aula, que eu vou deixar disponível novamente para vocês lá, e aí vocês tentem replicar o que eu fiz, tá bom? Muito parecido com o que a gente fez na atividade passada. Replicar os passos a passo. A atividade que eu vou passar não vai ser essa, é um pouquinho mais elaborada, mas é bem tranquilo o material. Então vamos começar. Primeira coisa nossa são as listas, tá bom? Deixa eu já abrir aqui um documento. Eu estou aqui com o meu Drive aberto, né? Todos vocês têm um Drive automático quando vocês criam um e-mail, né? Quando você cria um e-mail do Google, você tem acesso a isso, não precisa ser e-mail institucional, não precisa ser nada disso. Você tem acesso a esse Google Drive. Óbvio que existe uma limitação, né? Se eu não me engano, são 15 GB ou a 20 GB, depende, né? Mas é um espaço suficiente para você fazer seus trabalhos acadêmicos, tá? Você não vai conseguir aqui encher de vídeo, encher de foto, porque o espaço é pequeno para isso. Mas para documentos, arquivos, você vai ser bem atendido, tá? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Eu não estou vendo o chat de vocês. Então, qualquer momento que vocês precisem de alguma coisa, só fala mesmo, tá? Abre o som e fala, que aí eu paro e volto para conversar com vocês. Tranquilos? Vamos lá, então. Então, o primeiro passo aqui é criar um arquivo de texto. Documentos do Google, né? Nós temos a planilha e a apresentação que vão ficar para depois. O que eu vou criar um documento do Google. Isso aí, na aula passada, tem um vídeo que explica bem como é que cria isso. Não vou entrar nas opções aqui. Não é o caso aqui agora. Eu já expliquei isso, então eu só vou direto às listas, tá? A primeira coisa, vamos colocar um texto aqui, né? Aula, listas, tá aqui. Primeira coisa, o que é uma lista? Todo mundo, em algum momento, já deve ter escutado falar sobre uma lista de compras, correto? Alguém já mesmo menininho, novinho, você já deve ter saído com a lista de compras da sua mãe para ir lá comprar as coisas. Você compra errado, volta, sua mãe bate no você, né? Não, brincadeira, ela não faz isso, mas ela não gosta. Então, aqui numa lista de compras, normalmente, o que vocês costumam colocar? Uma série de itens, né? Então, por exemplo, arroz, a tua escolha. O Google já está completando. Vou colocar aqui, vou ajudar, né? Feijão, açúcar, o que mais? Vamos lá. Óleo. Hã? Óleo, o que mais? Café. Café. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para vocês enxergarem. Bolacha. Peraí, calma aí. O que mais? Pode falar. Bolacha. Bolacha. O que mais? Açúcar. Açúcar já foi. Leite. Leite. Macarrão. Tá bom. Tá bom. Farinha. Tá bom, porque senão eu não consigo comprar essa lista, não. Ficou cara. Tá muito Farinha. caro as coisas. Farinha. Farinha é essencial, né? Farinha. Não é de trigo, não. Vai querer completar para mim. Hã? Carne. Macarrão. Macarrão, tá bom. Só a carne. Chega. Chega de compra. Tá bom. Isso aqui já ficou caro. Cebola. É o último, cebola. Senão, tá bom. Agora acabou. Fruta, verdura. Vou reprovar quem falar agora. Quem falar mal alguma coisa está reprovado. Brincadeira. Tá? Então, aqui está uma lista de compras, tá? Só que essa lista aqui, em alguns casos, você perde uma orientação sobre ela. Você não tem uma sequência do que é. E quando você costuma editar isso, principalmente quando você vai falar assim, fulano de tal, primeiro você tem que fazer isso. Em segundo, você tem que fazer isso. Em terceiro, você tem que fazer isso. Você tem uma orientação para isso. E aí, como é que vocês costumam fazer isso? Não é todo mundo, mas alguns vão lá e fazem assim. Primeiro, escreve 2, aí vai 3, né? 4, 5. Aí o professor vê aquilo, né? Vem e fala assim, tá bom. Agora, depois do feijão, vamos colocar um outro produto aqui agora. Vamos colocar agora aqui o... que mais? Agora ninguém vai falar, tá com medo de ser reprovado, né? O mamão, pronto, um mamão. E aí, o que acontece com esses números aqui na frente? Lascou tudo, né? Porque aí você vai ter que corrigir todos eles aqui embaixo. Na informática, se você está fazendo alguma coisa repetitiva e manual, muito provavelmente você tem uma opção melhor para fazer. Essa situação de listas, nós temos duas opções para elas, tá? A primeira são as listas numeradas, olha aqui onde é que eu estou apontando, ó. Listas numeradas e marcadores. Professor, qual é a diferença dessa? Uma tem número e outra tem um marcador. Brincadeira. Uma tem uma sequência numérica, uma sequência de passos. 1, 2, 3, A, B, C, número romano.
E a outra não tem uma sequência, ela apenas indica uma marcação de um texto, diferenciando ela de um texto comum. Como assim? Eu vou selecionar isso aqui, ó, e quero incluir um marcador. Então, eu vou na opção de marcadores. Eu tenho duas opções para preencher ela. Eu posso clicar diretamente aqui, e aí já me vem um marcador padrão, tá ok? Já veio o marcador padrão. Ou eu posso clicar na setinha aqui, ó, na lista de marcadores, e escolher uma das opções que estão aqui, ó. Eu posso mudar qualquer uma das opções. Por exemplo, eu acho mais bonitinho essa estrela. Então, eu posso colocar essa estrela. Isso são os marcadores. Pessoal, qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu incluir ou se eu apagar qualquer produto aqui nessa lista, automaticamente ele vai incluir um novo item e vai incluir um novo marcador. Então, lá, ó, novo produto. Da mesma forma que se eu apagar um produto, eu também, ó, se eu apagar o produto, ele vai manter também a minha sequência de marcadores, tá ok? Então, esse é o marcador, muito utilizado, bastante utilizado em artigos, em documentos, em praticamente qualquer documento de texto você vai ver um marcador desse, tá? Não nesse formato de estrela. Lembrando que eu estou mostrando aqui alguns recursos, mas quando vocês forem fazer ou entregar um documento para algum outro professor, um documento mais técnico, não me inventa de tacar uma estrela, não, pelo amor de Deus, né? O marcador tradicional e atendido pela norma da BNT é a nossa bolinha simples aqui, tá? Então, cuidado, não inventa, não. Um outro ponto importante do marcador, se vocês observarem aqui, ó, é que ele possui níveis diferentes, tá vendo, ó? O que é um nível? É a escala, ó. Aqui está um nível 1, por quê? Porque está mais próximo da minha margem esquerda. Esse aqui é o nível 2, por quê? Porque ele está mais próximo da margem esquerda, mas não tão perto quanto o meu primeiro nível. E aqui eu tenho ainda o o terceiro nível, né? Que também está próximo da margem, mas não está tão próximo do nível 2 e do nível 3. Pessoal, isso é legal. Como é que eu uso isso? Tem duas formas fáceis de fazer isso, tá bom? A primeira é, no caso, se você tiver no computador, é teclar a tecla Tab. A tecla Tab. Só um minutinho. Ah, tá. É teclar a tecla Tab, tá bom? Então, quando eu aperto o Tab, olha o que ele faz. Automaticamente, ele muda o meu marcador. Olha lá, ó. O marcador que eu selecionei, o segundo nível dele é uma bolinha transparente, ó, com fundo transparente, tá bom? E se eu quisesse passar para o terceiro nível, eu posso apertar duas vezes o Tab. Uma vez, nível 2. Outra vez, nível 3. Tá aí meus 3 níveis. Pessoal, legal isso, achei barato, mas e meu celular que não tem a porcaria do Tab? Como é que eu vou fazer com isso? Então, quando for no celular, você vai olhar essa opçãozinha aqui, ó. Diminuir recuo e aumentar recuo, tá bom? Isso é semelhante a um Tab. Então, se eu quero avançar o nível, quero, por exemplo, que esse novo produto seja o nível 2. Então, eu vou apertar o quê? Uma vez, aumentar o recuo, ó. Pronto, tá lá, ele foi. Pessoal, mas e se eu quiser voltar? Por exemplo, o mamão, ele está no lugar errado. Eu queria que ele fosse no nível 2. Ao invés de você aumentar o recuo, vocês vão fazer o quê? Diminuir o recuo. Voltou lá. Então, eu quero voltar todo mundo, professor. Só clicar nos recuos de acordo com o local que você quer que ele vá, tá bom? Então, com isso aqui, a gente consegue trabalhar os marcadores, tá bom? Então, eu posso mudar o marcador. Observe que ele tem os formatos já pré-definidos. No Word, eu consigo modificar esses marcadores, tá? É bem mais simples. Aqui no Google Docs, eu confesso que eu ainda não tentei mudar, mas eu acredito que ele tem essa limitação também de não ser possível, tá bom? Mas, de novo, para vocês, a não ser nas minhas atividades, de resto, por favor, sempre esse padrão aqui. Agora, quando for fazer uma atividade minha, eu vou pedir alguma coisa, vocês podem utilizar, né, ó, modelos diferentes, sem problema algum, tá bom? Ficou clara a questão dos marcadores aí para vocês? Entenderam? Deixa eu voltar no chat. Entenderam, beleza aí? Todo mundo, né? Se tiver dúvida, fala, é a hora, tá bom? Eu estou aqui para isso com vocês. Voltando, então. Então, isso é o marcador. Vamos voltar aqui o seguinte. Ah, professor, beleza, eu coloquei o marcador, agora tudo que eu comecei a escrever, ó, não para. Isso acontece demais nas minhas aulas. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Enter. Você, por exemplo... Enter.
pode ser duas formas, né? O que o Aleph falou, desculpa, é apertar um novo Enter, ó lá, ele resolveu, ou você pode apertar o Backspace também, que é a tecla para apagar para trás, que também vai voltar e apagar aquele item lá, tá bom? O recomendado qual é? Enter, tá bom? Os dois Enters acabam eliminando aquele e quebram uma sequência da numeração, tá bom? Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Se eu quero tirar de todo mundo, só clicar aqui novamente, tá vendo, ó? Prontinho, tá? Agora eu preciso voltar meu recuo para ficar alinhado. Pronto. Então aqui ficou legal. O próximo passo, aliás, desculpa, o próximo item das nossas listas agora são os marcadores numerados, tá bom? Esse também é muito comum vocês utilizarem. Ele tem o mesmo recurso, a mesma forma de utilizar, só que com a diferença deles terem uma ordem em que você vai utilizá-los, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocasse essa opção aqui, ó. Normalmente a gente vê muito isso em prova, né? Questão 1, questão 2, então tá aqui. Então, quando eu cliquei aqui na minha lista numerada, eu escolhi um outro modelo, tá vendo? Eu escolhi um modelo com parênteses. Poderia ser um modelo com ponto. Automaticamente tudo é modificado, tá bom? Então, eu vou escolher de novo aquele com parênteses, tá? Então, tá aqui. Qual a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que se eu criar um novo nível aqui, ó, automaticamente é atualizado toda a numeração da minha lista, tá? Então, agora eu não preciso ficar preocupante de colocar 1, 2, 3 do canto esquerdo lá. Se algum produto entrar, lascou tudo, eu vou ficar doido, eu não vou conseguir mais mexer com isso, tá bom? Então, agora, aqui fica mais tranquilo. E vamos colocar um novo produto, um sabão. E do mesmo jeito que os marcadores, minha lista numerada também tem níveis. E os níveis dela são apresentados aqui também. Esse marcador específico, ele está levando em consideração o quê? Que meu segundo nível vai ser a letra A, B, C. E minha terceira, né, o meu terceiro nível, vão ser considerados algarismos romanos minúsculos, tá? Então, como é que é isso aqui? Vamos colocar aqui o feijão no segundo nível. Então, vou aumentar o meu recuo. Olha lá, ele deixou de ser o 2, tudo foi atualizado, e passou a ser agora o A. Vamos jogar o sabão para o B, olha lá. Então, o sabão agora passou a ser B, e tudo foi atualizado. Vamos jogar agora o mamão como um terceiro nível para a gente ver como é que fica isso. Então, ó, virou C, porque está nesse nível, e agora passou a ser o número 1 em romano. Por quê? Porque ele está em um nível diferente dos dois anteriores. Ele está no terceiro nível. E se eu fizer isso agora, ó, se eu colocar, por exemplo, agora o açúcar para o segundo nível, qual vai ser a próxima letra que ele vai utilizar? Se eu colocar ele no segundo nível aqui, qual vai ser a letra? Bora, meu povo. Bora, bora. Hã? 2 em romano. Será que vai ser? Vamos lá, ó. Primeiro nível C, porque ele está seguindo o nível aqui atrás, tá ok? E aqui dentro ele vira o 2 em romano, porque ele está levando em consideração o anterior dele. Agora, se eu colocar esse número 3 agora para o segundo nível, qual vai ser a próxima letra para ele? Se eu colocar isso aqui, aumentar um nível do novo produto. Vai dar A. Vamos lá, ó. Letra A, tá bom? Por quê? Porque agora ele está levando em consideração o nível dele anterior. E não essa sequência que estava aqui, tá? Do mesmo jeito que se eu colocar a bolacha como um terceiro nível, ele vai reiniciar também aqui o contador, tá bom? Então, essa é a lista numerada. A lista numerada, ela também é muito utilizada quando vocês consideram essa sequência aqui, ó. Que é a sequência 1, vocês já devem ter visto isso em documentos, em artigos, em livros, né? Então, aqui está a sequência 1, o item 1.1, que é o segundo nível, e o item 1.2, porque é do segundo nível, ponto 1 do primeiro nível, tá bom? Então, isso aqui também fica muito prático de trabalhar dessa forma. Professor, então é assim que a gente faz os títulos de um artigo, de uma monografia? Não. Título e monografia a gente trabalha de forma diferente. Normalmente a gente trabalha com estilos, tá bom? A gente formata ele com estilos. A gente insere, desculpa aqui, ó, estilos de texto. Então, título 1, título 2, subtítulo, tá bom? Mas isso é uma outra aula que a gente vai trabalhar. Não vamos misturar agora, não. Tá bom? Então, com isso aqui, a gente encerra a parte das listas. Conseguiram entender tranquilo as listas aí, o pessoal? Alguma dúvida? Beleza.
bem tranquilo, não é bem fácil isso, não tem mistério não. Isso é bem tranquilo, mas quando você está praticando, costuma acontecer alguns acidentes, né? É bagunça número, bagunça tudo, né? O segundo item da nossa aula de hoje é um conteúdozinho mais, a gente não costuma utilizar em artigos, esse fica mais a critério de ser um recurso mais de beleza, né? Que chama borda e sombreamento. Não confundir com as bordas e sombreamentos de tabelas, que são extremamente importantes. Essa borda e sombreamento são bordas e sombreamentos associados a parágrafos, tá bom? Não tem nada a ver com tabela por enquanto, são os parágrafos. E como é que a gente trabalha com isso? Olha só, eu quero, por exemplo, incluir uma borda nesse parágrafo específico aqui. Então, eu clico nele antes, ó, selecionei ele, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, clicado no início. Venho aqui em... Oh, desculpa, espera, fechei tudo aqui. Eu venho aqui, ó, em formatar, estilo do parágrafo, tá bom? Ó, opção, de novo, selecionei, formatar, estilo de parágrafo. E tem a primeira opção aqui, ó, borda e sombreamento. É só clicar aqui. E aqui agora, eu vou escolher como eu quero a minha borda. Por exemplo, eu quero a borda em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Daqui a pouco fica mais claro para vocês, quando eu colocar. Então, tá aqui minha borda. Ou seja, ela vai estar em todos os lados. Quando eu clico em aplicar, olha o efeito que ela colocou aqui na minha borda. E tudo que eu começar a inserir aqui como um parágrafo vai estar dentro dessa borda aqui, tá bom? E eu posso fazer isso, um bom teste, eu não sei se aqui pode, no Word eu sei que a gente consegue. Vamos ver se eu consigo fazer bordas dentro de bordas. Vamos tentar aqui, ó. Não, aqui ele não permite, né? Então ele não permite que a gente faça só uma borda mesmo, tá? Então, isso aqui eu incluí uma borda, não confundam com tabelas. Aqui eu não tenho recurso nenhum para trabalhar como tabela, bom? Então isso é um recurso legal. Um outro recurso interessante da gente trabalhar com bordas também é no caso aqui, ó. Eu selecionei todo o meu texto e eu vou novamente em bordas, estilo de parágrafo, bordas e sombreamento. Vou fazer a mesma seleção. A mesmíssima seleção, tá bom? Só que ao invés de eu deixar o fundo dela transparente, eu vou incluir o fundo dela escuro, preto, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar o efeito? Lascou, professor. Cadê o nosso texto? Agora eu posso vir aqui e modificar a cor do meu texto para branco, tá bom? Então acaba sendo um efeito, correção maluca, né? Acaba sendo um efeito que você pode trabalhar e fica legal. Não é uma tabela. Você pode usar tabela? Claro que pode, sem problema nenhum. E vai ser muito parecido o recurso, tá? Então, isso são bordas e sombreamentos associados a parágrafos, tá bom? Todo aqui no material explica direitinho como é que você vai fazer isso utilizando o Word. Aqui eu estou explicando para vocês no Docs, mas aí, se você for o caso, você pode usar o Word, mas a ideia é muito parecida, tá? E o último item da nossa aula, deixa eu só apagar, ó, hoje vai ser rápido, hoje eu prometo que vai ser rápido. O último item da nossa aula, a gente vai trabalhar com ela agora, mas vai trabalhar bastante com ela mais na frente, quando a gente entrar em Excel, são as tabelas, tá bom? Tabela, quem um dia teve que mexer com tabela em um documento mais rebuscado, deve ter se embananado em algum momento, né? E mesclou errado, fez uma bagunça danada. Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha com tabelas? Primeira coisa, vou beber uma água aqui que lascou o porrete a falar que não para, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, inserir tabela. Tá aqui a opção da tabela. Ela vem para o padrão com a opção de 1. O que é 1? Uma linha, uma coluna. Então, imagine que eu queira criar uma tabela com 7 colunas. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, minha coluna está 7. E eu queira 3 linhas, por exemplo. Então, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui. Quanto que está a minha configuração? 7, 4. Porque são 7, 4. Quando eu clicar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Além de colunas e linhas, tem uma outra definição extremamente importante quando você trabalha com tabelas, que são chamadas de células. O que é uma célula? Uma célula é um cruzamento entre uma coluna e uma linha. Então, nesse caso específico aqui,
Eu tenho uma célula. Ela é o cruzamento da coluna 3 com a linha 2. Aqui nesse momento, a gente não precisa preocupar com orientação, número de célula. A célula 3, célula 4, desculpa, coluna 3, coluna 4, linha 3, linha 4, porque o Word não trabalha assim, tá bom? O Word não trabalha dessa forma. No caso específico, quando a gente for para o Excel, isso é mais importante, aí a gente vai ter novamente uma explicação sobre isso, tá bom? Então, basicamente, isso aqui indica células. O que nós temos de importante quando a gente trabalha... Desculpa, tabelas. O que é importante quando a gente trabalha com tabelas? A primeira coisa que todo mundo gosta de saber é como incluir e excluir alguma coisa de uma tabela. Então, imagine que eu queira excluir essa linha aqui. Desculpa, essa coluna aqui. Minha terceira coluna. Como que eu vou excluir isso? Botão direito na coluna, ó, botão direito do mouse. No caso de vocês, vocês vão ter que fazer, deve ter algum recursozinho aí no celular de vocês, tá? Eu tenho que dar uma olhada depois, me cobrem, e eu vejo direitinho no celular como é que é a opção mais fácil, tá? Mas deixa eu ver aqui se eu tenho tabelas. Ah, então pode vir aqui, pronto, achei. Você pode vir aqui, formatar, tabela, tá bom? E aí você tem a opção de escolher entre incluir uma linha, excluir uma linha, excluir uma coluna, ou excluir a minha tabela inteira. Nesse caso específico, eu quero excluir o quê? Eu quero excluir a coluna. Então, eu vou selecionar ela, ó. Foi embora a minha coluna. Quantas colunas eu passo a ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes eu tinha 7. E se eu quero excluir uma linha? Então, agora eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, eu quero excluir a linha 2. Eu venho novamente lá em formatar tabela, ó, formatar tabela. E aí eu escolho a opção excluir linha. Pronto. Beleza? Aí nós temos agora a opção de... Aqui eu mostrei para vocês como é que você exclui. Beleza, tranquilo. Mas se eu quiser incluir uma linha, eu tenho algumas formas de incluir uma linha. Normalmente, eu posso incluir uma linha antes ou depois de um ponto específico, ou eu posso incluir ela ao final. Incluir ela ao final é fácil, é só você utilizar o recuo. Então, ó, desculpa, aqui vai ser o tab, tá? No caso de vocês, você vai ter que inserir, se não tiver o tab no celular, tá? Como é que eu insiro a última linha de uma forma mais fácil? Eu chego na minha última célula, e aperto a tecla Tab. Automaticamente, ele cria uma nova linha, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder enxergar melhor as linhas. Então, linha 2, linha 3 e linha 4, tá ok? Agora, imagine o seguinte, eu quero inserir uma linha antes da linha 1. Aí lascou, né? Porque eu só consigo inserir ao final. Como é que eu vou conseguir fazer isso agora, pessoal? Me explica. Então, uma forma de você fazer isso eu quero inserir antes dessa linha, da linha 1. Então, eu clico na linha 1, que é a linha que eu quero que seja meu ponto de referência, e venho novamente em formatar, tabela. E aí eu tenho duas opções. Inserir acima ou inserir abaixo. Se eu escolher inserir acima, obviamente ele vai colocar antes da minha linha 1. Então, está aqui inserido antes da minha linha 1, tá bom? Se eu quiser inserir após a minha linha 1, novamente eu vou na minha referência, que eu quero que é a linha 1. Se eu quisesse inserir depois da linha 3, por exemplo, então eu clico na minha linha 3, porque ela é meu ponto de referência. E aí eu venho novamente em formatar, tabela, inserir linha abaixo, tá bom? Então, aqui eu inseri minha linha abaixo. Então, são formas de inserir. Eu também posso inserir a linha aqui depois da linha 4 do mesmo jeito. E para inserir colunas? Para inserir colunas é a mesma coisa. Então, eu quero inserir, por exemplo, eu tenho a minha coluna 2, aqui é a coluna 2, né? A coluna 3 e a coluna 4. E eu quero inserir uma coluna antes dessa coluna específica aqui. Então, da mesma forma, eu vou selecionar qual é a minha referência, que é a coluna 4. Vou em formatar tabela. E tem uma opção aqui, ó. Inserir coluna à esquerda da referência ou à direita da referência. Nesse caso, eu quero inserir à esquerda da minha referência. Então, é só eu clicar à minha esquerda e a minha coluna foi criada. Tranquilos aí? Bem moleza isso, né? Acho que a maioria já sabia. Então, estou só reforçando. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Letra C. Não entendi. O que é letra C? Pode falar, Matheus. Eu não entendi o que é a letra C. O que faltou aí? Era 10 minutos atrás, você já foi. 2h30, né? Tá bom. Então era a letra C. Não sei o que era, não, mas... Ah, lembrei agora. Foi o que eu perguntei, né?
Ele respondeu para mim, falem, meu povo, fala, porque eu não tô vendo o chat de vocês. Essa faz tempo, né? O professor tá bem atual aí, tá sabendo mesmo o que tá acontecendo, né? Então, vamos lá. É porque, assim, eu tô deixando esse modelo porque fica um pouco maior para vocês. Vocês estavam falando que nas últimas aulas estava um pouco pequeno o texto, então eu imagino que assim esteja um pouco melhor, né? Então, beleza. Um outro recurso extremamente importante quando a gente trabalha com tabelas, e vocês já devem ter visto em algum momento, é quando, por exemplo, você tem isso aqui. Vamos fazer uma coisa simples aqui. Vou inserir uma nova linha em cima, tá aqui a linha. E aí eu quero colocar assim, ó. Aqui vai ser o quê? Vai ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos inserir o sábado, vamos fazer o trem direito. Então, eu quero inserir aonde? Após a sexta. Então, eu vou lá em formatar, tabela, inserir coluna. Aonde? À direita, porque é depois da sexta. Então, tá lá criado, tá bom? Sábado. Tá aqui nosso sábado. E aí, normalmente, quando você vê uma tabela dessa, aqui em cima vem logo um texto. Por exemplo, dias da semana. Só que do jeito que tá aqui, se eu for escrever aqui, ó, dias da semana, o meu texto, ele fica limitado à célula em que ele tá. Então, existem situações em que eu quero aumentar o tamanho da minha célula. Mas é aumentar o tamanho da célula e não da coluna. Quando eu quero fazer isso, a gente fala o seguinte, eu gostaria, nesse caso, que essa célula fosse desse tamanho aqui. Completamente o tamanho da minha tabela, tá? E quando a gente quer fazer isso, nós temos um recurso chamado de mesclar. Ou a palavra mesclar. O que é mesclar? Mesclar é unir. Então, o que eu vou fazer com esse mesclar? Formatar tabela, ó, opção mesclar células. O que ele faz? Ele vai unir todas as minhas células. Então, agora ele acabou de unir todas as células. Quantas células eu tenho agora nessa linha 1, por favor? Quantas são as células? Duas. Nessa minha linha 1, eu tenho quantas células? Somente 2. Porque eu uni todas as outras que estavam aqui. E agora você pode trabalhar com o que a gente viu na aula passada, com a questão de formatação de texto. Então, por exemplo, eu quero formatar meu texto, eu quero alinhar. Então, tem a opçãozinha aqui, ó, alinhar ao centro. Eu quero deixar o texto com formato de negrito. Então, tá aqui, meu negrito. Aqui embaixo, eu quero meus textos com formato de itálico, né? Ou seja, deitar eles. Então, você pode. Você também pode aplicar esse efeito a toda uma linha. Então, eu selecionei toda a linha. Eu quero que toda a minha linha esteja em itálico. Bruno. Então, opa, pode falar. Nessa tabela aí... Voltei. Cadê? Ah. Nessa tabela aí, eu sei que tem a opção de colocar, por exemplo, quando você vai fazer um horário ou uma tabelinha de custo-benefício, colocar os nomes na vertical. Sim, eu sei. Aqui que você está falando, né? Eu vou mostrar para vocês no final como é que faz isso. Aqui, no Word, tá. No Word eu consigo fazer tranquilamente, tá? No Word é bem tranquilo. Vou mostrar para vocês no Word rapidinho como é que faz, só para vocês já terem uma noção, tá? Só um minutinho, deixa eu copiar aqui. Vamos fazer um teste, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Eu confesso que eu não sei. Vamos lá. Pronto, deu certo. O que aqui, quem? O Sandro está falando é o seguinte, como é que eu coloco na horizontal? No Word é transparente, tá? Eu posso, por exemplo, eu posso mesclar essa célula, então vou mesclar ela, igual eu estava fazendo nas outras, ó. Design da tabela, mesclar, deixa eu botar um direito aqui, mesclar, ó. Tá vendo? E eu posso selecionar um texto, aqui, ó, e mudar a orientação do texto. Só um minutinho, deixa eu ver onde é que tá aqui a opção. Aqui, ó, direção do texto, tá vendo? Ó? Então, aqui eu posso vir aqui em direção do texto, ó, e clicar e ele vai modificando, tá vendo? Ó? Olha lá o jeito que ficou, tá? Mas isto Peraí, onde é que você está clicando? Que eu estou aqui no celular, não estou vendo. Tá mostrando o Docs ainda. Desculpa. Vocês eu vou te falar, né? Eu estou terminando a apresentação. Peraí, calma aí, calma aí. Vou apresentar novamente a tela inteira. Vamos lá, bonitinho todo mundo. Pronto. Aí, bora lá.
eu fechar o Word de novo, né? Para não virar bagunça. Fazer tudo o que eu falei. Pera aí, calma aí. Calma aí. Fechei o Word. Estão conseguindo visualizar agora eu fechando o Word, né? Sim. Estão conseguindo ver o Word aberto agora? Todo mundo? Sim? Beleza. Então, o que o colega perguntou é o seguinte: como é que eu deixo algum texto, por exemplo, no caso, na vertical? Né? Então, uma coisa que eu vou fazer é o seguinte: aqui eu vou selecionar meu texto, tá vendo? Essa célula específica, e vou mesclar minha célula, igual eu estava fazendo, ó. Mesclar. Ele uniu todas aquelas células. E eu quero deixar, por exemplo, normalmente a gente faz assim, né? Opa, horário. Eu quero que esse horário fique na vertical. Então, o que eu vou fazer? No Word, tá? Eu vou selecionar ele e vou em Layout aqui, no caso. E tem aqui a minha opçãozinha, ó, direção do texto. Tá vendo? Ó, eu posso selecionar ela e mudar a direção do texto. Olha lá o jeito que ela tá agora. Então, agora ela tá aqui na vertical e eu quero centralizar ela. Então, aqui eu consegui fazer todo esse passo a passo com ela. E posso, inclusive, aumentar o tamanho da fonte para ficar mais legível. Tá bom? Isso é no Word, tá? Isso aqui a gente faz no Word automático, instantâneo. Você viu que foi rapidinho. Voltando, entendeu, Sandro? Viu como é que faz? Sandro, conseguiu entender aqui o passo? Mesclar, depois vir no layout. Sim, entendi. Eu estou vendo aqui. Estou olhando aqui. A minha dificuldade eu tenho um computador lá no meu trabalho, mas eu não posso trazer ele, não posso deslocar ele. Algumas coisas eu sei, outras eu já não sei. Por exemplo, aqui para fazer no celular, como é que eu vou fazer esse negócio? Agora calma. Vamos para a parte ruim da história. No nosso querido Google... Opa, escolhi o trem errado, né? No nosso querido Google Docs, no Documentos, não existe a possibilidade de você fazer isso diretamente aqui no Documentos, tá? Não tem como eu fazer isso diretamente, beleza? Mas o professor não é ruim, né? Não vai queimar o programa, vai ensinar vocês como fazer de uma forma um pouco alternativa, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer isso. Daqui a pouco, no finalzinho. Deixa eu passar essa parte aqui, aí a gente volta. Tranquilos? Beleza? E lembra, tá? Eu esqueço essa parte. Então, voltando aqui, vamos mesclar essa parte aqui inteira para ficar sem essa divisãozinha de célula. Então, eu venho aqui, ó, mesclar células. Então, tá aí minha célula mesclada, bonitinha, coisa linda, tá lá, ó, uma célula específica. E aqui eu tenho uma opçãozinha de fazer uma cor de fundo, um sombreamento de células, tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu seleciono uma coluna, se for o caso, uma linha, se for o caso, ou uma única célula também, se for necessidade. Para esse caso específico, eu vou selecionar a minha célula, essa célula aqui. Eu cliquei nela, tá vendo, ó? Então, eu vou vir aqui nessa opção de cor de plano de fundo, ó, cor de plano de fundo. E vou escolher uma cor que eu quero aqui interessante. Então, eu quero, por exemplo, esse azul aqui. Tá bom? Então, aqui eu selecionei meu cor de fundo da minha tabela. O texto ficou um pouco estranho. Então, eu posso mudar a cor do texto. Vocês já viram como é que é feito isso na aula passada. Eu só seleciono aqui, venho na opção, ó, cor do texto, e coloco uma cor que talvez fique mais legível. Tá bom? Do mesmo jeito que eu posso, não só uma célula, mas eu quero, por exemplo, colocar em todo uma linha, tá bom? Eu vou colocar em toda a linha. Tá aqui. E aí eu posso ir também na cor do plano de fundo e escolher uma linha específica aqui, se eu quiser. Da mesma forma que eu posso mais ainda. Eu posso selecionar itens de uma coluna e colocar também outra cor específica, se for o caso. Tá bom? Então, tudo isso aqui são formatações que são possíveis de serem feitas em tabelas. Do mesmo jeito, igual eu falei, que você pode fazer numa célula só. Eu quero essa célula, a única célula do final ali, porventura roxa. Beleza? Aqui não estão alinhados, a gente pode centralizar tudo, tá bom? Se eu quero centralizar, por exemplo, toda a minha tabela, eu posso selecionar ela completamente, ó. Tá bom? Então, eu posso selecionar ela completamente e escolher a minha formatação centralizada, ó. Centralizada. Então, tá aí bonitinho nossa tabela centralizada. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação a essa formatação específica? Esse 2 é de 15 minutos atrás. O que era o 2, Patrícia?
O 2 também era outra questão que eu tinha perguntado? Pode escrever aí. O que era o 2? Eu não sei. 2, 2, 2, 2, 2. Ah, 2 que não estão vendo, deve ser. Deve ser, né? Enfim. Vamos lá, vamos seguir. Beleza? Ficou claro isso aqui? Agora vamos para o seguinte. Como é que eu faria essa tabela, né, com os recursos mais interessantes? E aí, ao mesmo tempo que existem limitações, aqui eu ganho muito em recurso. Olha só como é que eu vou fazer isso. Esse conteúdo não entra no conteúdo de prova, tá? Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse conteúdo é um conteúdo a mais para mostrar uma limitação e como a gente pode suprir ela. Eu vou criar agora, ao invés do meu documento, eu vou criar uma planilha. Vocês já viram como é uma tabela na norma da ABNT? Olha só o jeito que ela é. Não sei se vocês já viram, vocês estão tendo aula de metodologia científica, não estão? Então, esse aqui é um modelo que a tabela deve ter. Ela deve ter as duas linhas aqui, ó. Apenas na primeira linha, as duas bordas, né? E somente a do final. No Word, isso aqui é praticamente instantâneo de ser feito, tá? O Word é muito prático de você fazer isso. É só você clicar nas bordas aqui dela, ó, e remover as bordinhas da nossa tabela, ó. Removi tudo. Olha o quanto é mais fácil. E aí eu venho aqui de novo, ó. Opa, cadê? Bordas. Então, eu vou colocar uma borda abaixo e vou colocar uma borda acima. E no final da minha tabela, aonde está a linha dela, que é a linha final, né? Acho que é aqui, deixa eu ver. Aqui. Tá aqui, né? Nossa linha final. Eu vou colocar a minha borda. Só um minuto. Aqui, pronto, tá aí. E trem. Tá, que seja aqui. Então, eu venho aqui na tabela, ó, e coloco a minha borda embaixo. Ele só pegou a célula, desculpa. Vou pegar aqui tudo. Pronto. Acho que vai dar errado por causa da mescla ali, mas isso aí não vai matar ninguém, não. Tá? Aqui, cadê? Ó, então tá aí, tá? Teria que ser feito um ajuste aqui, porque aqui ela pegou a mescla, né? Tá faltando uma linha. Mas olha só, eu só precisei clicar. Quando a gente passa essa mesma configuração para o nosso Google Docs, nós temos uma limitação grave para fazer isso, tá? Mas como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer de um jeito simples, eu vou copiar o texto que eu já tinha, tá? Vou colar ele aqui. Esse texto que está aqui, ele está branco, eu vou deixar em cor preta para a gente poder entender melhor. Tá bom? Ó. Opa, coloquei o lugar errado, desculpa. Então aqui é o texto, tá? Ó, preto. Pronto, tá aí, tá? Deixa eu tirar essa formatação, deixar como se tivesse uma tabela criada de forma automática, ó. Tá bom? E aqui eu tenho mais recursos para trabalhar com isso. Aqui eu consigo trabalhar com as minhas bordas, tá bom? Ó, eu consigo trabalhar com as bordas na minha tabela. Propriedades, cadê? Só um minutinho. Eita, nós, cadê? Formatar. Bordas, borda. Eu só tô de parabéns, né? Fiz hoje e não achei a opção. Só um minutinho. Achei que copiou errado esse trem aqui, peraí. Acho que eu já sei o que é. Peraí, só um minutinho. Ele não deixa, tá? Vou ter que fazer isso aqui assim, né? Ah, Deus me livre. Desculpa, né? A pessoa fugiu daqui, ó. Tá aqui minhas bordas, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz lá, ó. Vou tirar aqui e vou colocar aqui em cima só, ó. Aqui. E vou colocar em cima também, ó. Então, agora a borda tá ali. E vou colocar o final. Tá? Vou colocar aqui ao final, ó. Pronto. E aqui eu posso colocar, por exemplo, alguns valores. 156, 785, 43, ó. Tá? E aí, se eu precisar levar para lá, eu posso copiar agora e colar. Vamos levar e colar aqui embaixo da minha tabela. Aí, ó, eu tenho duas opções para colar. Eu tenho como vincular e colar desvinculado. Vou mostrar o que acontece com as duas formas. Vou colar primeiro vinculada. Olha lá. Então, aqui está a minha tabela vinculada. Percebam que ele fez quase igual ao que eu queria, mas ele deixou essas marcas cinzas aqui dentro. Se eu tentar imprimir isso aqui, ó, o que vai acontecer de acidente, ó. Só um minuto. Tá vendo a linha lá perdida, ó? Então, tá fora dos parâmetros que eu queria. Não está de acordo, tá? E para evitar isso, então eu faço o seguinte. Quando eu for copiar e colar,
Eu venho na opção aqui, ver na minha planilha, e tiro a linha de grade. Sumiu a linha de grade. Agora é só copiar aí, colar novamente. Vou colar uma nova tabela aqui embaixo, ó, aquela que eu acabei de editar. Eu não copiei não, só um minuto. Aí, pronto. Vou copiar ela aqui. Só que ao invés de colar vinculada, eu vou colar desvinculada só para mostrar. Poderia ser das duas formas, tá bom? Mas eu vou colar ela desvinculada. E tá lá, ó. Se eu precisar imprimir agora, vamos ver o modelo das três. Tá lá a nossa tabela no nosso formato das normas da ABNT. Tá vendo, ó? Olha lá. Então, eu consegui fazer minha tabela nas normas da ABNT no Google Docs, utilizando a planilha. Pessoal, mas qual é a vantagem de trabalhar dessa forma? Uma das vantagens é essa aqui, ó. Vamos colocar o seguinte, eu vou incluir mais alguns números aqui. Só 55, ó, 1, 9, 6. Olha aqui. Isso aqui são tabelas que você pode estar, por exemplo, fazendo uma pesquisa, né? Então, você tem números. Quando eu jogo aqui para o meu Word, tá vendo que a tabela que estava vinculada, ela não apresenta mais nada aqui dos números que eu acabei digitando, ó. Não tem aqui embaixo, não tem um 96. Só que, olha que coisa legal. Olha a opçãozinha que está aqui, ó. Atualizar a partir de um documento. O que eu criei? Eu criei um vínculo entre essa tabela do meu documentos com essa minha tabela da minha planilha. E aí eu consigo clicar aqui em atualizar. Vamos aguardar um minutinho. E ela me puxou todas as informações que eu atualizei na minha outra tabela. Então, se eu tivesse 50 tabelas e eu tivesse atualizado ela, seria automático. Tá bom? E fica muito prático você trabalhar com isso. Porque aqui eu consigo fazer cálculos matemáticos de forma bem simples, que é o que a gente vai trabalhar. Então, ali, ó, tem um somatório ali, ó, 981. Vamos atualizar a nossa tabela, ó. Então, ela já atualizou o meu cálculo automático aqui. E aí eu posso incluir qualquer coisa aqui, minha fórmula é mantida. Isso aqui a gente vai trabalhar depois em planilha. Só estou mostrando para vocês uma forma de trabalhar com o Google Docs com algumas limitações. Qual é a diferença dessa tabela que eu não vinculei? Eu não consigo atualizar os dados dela, tá? Ela fica como se fosse uma tabela que eu criei do zero, então ela não tem vínculo nenhum, ela não consegue fazer essa atualização, tá bom? Então é uma forma de vocês formatarem na norma da BNT, principalmente vocês aí, ó, que estão trabalhando com celulares, né? Vocês estão aí trabalhando com celulares, vocês podem precisar fazer algum artigo, alguma coisa. Vai ser fácil? Não. Vai dar trabalho? Pra caramba. Mas é uma forma de fazer sem ter que você recorrer a um Word, por exemplo, ou um outro aplicativo. No celular você vai conseguir trabalhar com essa tabela. Tranquilos? Beleza? O outro ponto que eu acabei esquecendo, né? Se eu precisasse, por exemplo, agora escrever aquele texto na horizontal. Então eu vou fazer aqui, ó. Mesmo passo que eu fiz no Word. Selecionei, ó, selecionei. Vou mesclar do mesmo jeito. Tá bom? Ele apagou porque só podia ter uma célula, não tem problema. Então, eu mesclei, né? E aqui eu tenho agora a minha orientação do texto. Eu quero rotacionar ele. Eu quero que ele fique, ó, nesse formato. E agora eu vou centralizá-lo, tá bom? Vamos formatar o alinhamento da célula. Formatar, cadê? Não tem a propriedade, né? Formatar, tabela. Formatar, cores alternadas, alinhar. Vamos lá, aqui, ó. Estão no meio, pronto. Coloquei ela no meio, do mesmo jeito que a outra estava. Aumentei a fonte e deixei em negrito. Então, agora ela ficou na horizontal. Se eu vier aqui agora, vamos fazer um teste? Eu confesso que eu não sei o resultado, mas eu acredito que ele vai atualizar a tabela também. Ah, já foi, né? Então, aqui para você conseguir colocar na horizontal, não vai ser possível fazer por aqui, tá bom? Não vai ter jeito. Deixa eu tentar copiar aqui. O Docs não permite mesmo você fazer isso. Lá desvinculado. Não tem como, tá? Desculpa, essa aqui eu vou dever para vocês. O vertical, você não vai conseguir colocar ele no Word. Só aqui na minha planilha normal, tá? Mas aqui não vai matar, você pode usar ela também dessa forma, tá? Tá bom? Ficou aqui porque eu tirei os espaços. Beleza, meu povo? Tranquilos? Como é que estamos aí até agora? De boas? Vamos lá. Texto, agora eu tô olhando para vocês. Meu povo, eu prometi para minha esposa falar pouco, né? Falei pouco, falei rápido, né? Mas falei pouco. O que eu tinha para vocês hoje de conteúdo era isso. São esses três conteúdos básicos aí que a gente tem de aula. Listas, bordas e tabelas, né? Resume a nossa parte da aula de hoje, o Word. Eu vou liberar a atividade já para vocês darem uma conferida. E vou explicar o que vocês vão fazer, tá bom?
Vou criar minha atividade novamente. O prazo dela de entrega, dia 22, 1h30. A nossa avaliação vai ser liberada dia 22, 1h30. Ah, desculpa, 2 horas, tá? Então, 2 horas eu vou liberar a nossa avaliação. Então, as atividades serão aceitas até 30 minutos antes da avaliação. Passando isso, já era. Então, aqui eu liberei minha atividade. Observe as imagens e crie os documentos necessários e anexe-os nessa atividade. Muita atenção. Quando você clicar aqui, o professor foi esperto, né? Colocou numa imagem. Isso aqui foi num curso FIC uma vez. Eu coloquei ele num formato do PDF. O aluno lá, malandro, foi lá e copiou tudo, colou e ficou beleza, né? Não precisou fazer nada, formatar absolutamente nada. Então, agora está a imagem. Vocês não vão conseguir fazer essa cópia e cola. O que vocês vão fazer? Professor, eu tenho que copiar esse documento desse jeito? Não, pelo amor de Deus. Eu quero só a tabela, tá bom? Ó, você vai criar um documento igual eu criei e fazer só a tabela. Do mesmo jeito no exercício 2. Eu quero só a tabela. Professor, mas tem que ficar desse jeito? Tem que ficar desse jeito. Eu quero, por exemplo, a borda de uma tabela, eu quero ela sombreada. Nessa primeira aqui, ó. Desculpa, cliquei aqui. Nessa primeira, ela tem um cinza claro. Então, vocês, da mesma forma que eu mostrei para vocês como colocar o azul, vocês vão escolher um cinza claro. Tá lá a nossa borda feita, tá bom? Então, vocês podem recorrer a essa aula que vai resolver tudo que vocês querem. Do mesmo jeito, essa tabela eu quero com essas cores da mesma forma, tá bom? Do mesmo jeitinho. E a segunda parte da nossa tarefa, coisa complicada, construa recorrendo ao tipo de lista. O que você vai fazer? Essas listas. Eu não quero texto, eu não preciso colocar edição, exercício, Eu quero só essa lista. Aqui, ó. Começa daqui, objetivo até aqui. Percebam que essa lista tem níveis diferentes, tá bom? E do mesmo jeito, aqui. Aonde começa essa lista? Em capítulos até esquematizar. Professor, tem que ser em um documento só? Não, pode ser a critério de vocês. Vocês acham melhor fazer em 2 documentos para não bagunçar? Sem problema. Se você quer fazer em um documento de texto só toda a atividade, sem problema nenhum também. Fica a critério de vocês, tá bom? Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo, WhatsApp, e-mail, pelo fórum lá no caso. Então, entre em contato. Ah, um detalhe específico, eu esqueci de avisar para vocês, tá? Na semana, eu vou dar um tempo que é quinta, né? Então, eu costumava ser pior um pouco, mas eu vou dar uma ajuda para vocês. Do dia 20 ao dia 22, eu não vou... Eu vou dar uma ajuda para vocês, mais ainda. Dia 22, no dia 22, dia da nossa prova, eu não tiro dúvida de vocês em relação a nenhuma atividade. No dia 22, olha só, que é o último dia da nossa avaliação. Último dia para entrega de trabalhos. Eu não vou tirar dúvida. Porque senão, vira um barulho de coisa, eu sei que vocês não vão aprender praticamente nada. Então, se organizem para fazer antes. Para tirar dúvida comigo antes. No dia 22, eu não vou ficar corrigindo o trabalho de vocês, ajudando vocês nos trabalhos. Tá? Professor? Oi. Como é que vai ser essa prova? É online? Vai ser online. Como é que vai ser a prova? Nessa primeira prova de vocês, eu não vou cobrar uma atividade prática. No caso, vocês não vão ter que redigir nada. Até porque vocês têm muita dificuldade para redigir alguma coisa no celular. Então, ela vai ser tipo um Google Formulários. Ela vai ter um horário que você vai poder iniciar ela. Mas quem vai decidir o horário que vai iniciar vai ser vocês. Tá? Então, por exemplo, o Sandro quer começar ela 3 horas da tarde do dia 22. O Aleph quer fazer ela no final de semana do domingo. Sem problema nenhum. Vocês vão começar ela lá, o link de vocês vão receber. Só que você vai ter, no máximo, 2 horas para concluir ela. Então, no momento que você iniciar a sua prova, você tem 2 horas para concluir ela. Não pode extrapolar essas 2 horas. Então, quando vocês decidirem o horário para realizar a avaliação, estejam livres para esse horário. Porque eu consigo... Pode falar. Espera aí, professor, eu não entendi. A prova é dia 22, mas se eu quiser fazer ela em uma outra data, eu consigo fazer ela? Exatamente. Dia 22, eu vou liberar a prova. Vocês vão ter uma semana para fazer ela. Tá? Entendi. Então, você tem o dia 22 até a próxima aula. Durante esse período, vocês podem fazer em qualquer horário. De madrugada,
num boteco, na missa, em qualquer canto que vocês quiserem, vocês podem fazer. Só que a partir do momento que vocês iniciarem ela, vocês têm 2 horas para concluir. Não tem como interromper esse tempo. Então, eu comecei. Ah, meu Deus, agora chegou um colega aqui, eu vou ter que sair. Você vai perder sua prova, vai tirar 0. Então, se orientem no tempo quando vocês decidirem. É uma margem suficiente para vocês terem uma margem de 2 horas para vocês trabalharem. Tá, ok? Então, ela vai ser no Google Formulários, vai ser preenchimento tranquilo, vocês vão preencher opções, igual vocês já fizeram exercícios, tá? Vai ser tranquila. A prova do segundo bimestre vai ser prática. Vocês vão ter que redigir um documento para mim. Não do Word, porque dá muito trabalho no celular. Mas vocês vão ter que fazer uma planilha, uma apresentaçãozinha, alguma coisa do gênero. Mas isso é mais para frente. Tranquilos? Beleza? Ah, outro ponto. Eu tinha conversado com vocês, mas vou aproveitar que vocês já perguntaram. Com relação à substituição das notas, as recuperações. Só vai substituir a nota da prova, tá? A nossa prova vale 6. Então, se você foi mal, você não atingiu, você só vai poder substituir a nota. Eu não permito entrega de trabalhos após a prova. Até deu o prazo final das nossas atividades, eu não recebo mais. Não, professor, pelo amor de Deus, não. Professor, me envia. Não, eu não aceito. Então, se organizem para até a data da prova, todas as atividades de vocês estarem prontas. Depois disso, eu não aceito. Pessoal, passou 1 minuto, tchau. Tá? Porque eu não vou ficar corrigindo atividades depois que eu já fechei as notas. Ficou claro? Tá, entendi. As atividades que o senhor postou têm que serem concluídas antes da prova. Antes da prova. São 2 atividades até agora que eu acho que tem aberta. É a atividade da semana passada. Da semana passada. Eu ainda não mexi, vou mexer agora. Da semana passada. Essa se encerra no dia 15, semana que vem. Tá? Essa se encerra na semana que vem. Essa atividade de hoje vai se encerrar no dia 22, no dia da prova. Tá bom? Então, no dia 22, no dia da prova. Correto. Professor, suas atividades são tranquilas, né? E são boas. O problema é o outro professor, que ele acha que ele não tem noção de quantidade e dificuldade. Eu acho que ele não tem. Entendeu? Então, assim, é complicado. Tudo é robô que pode responder tudo de uma hora para outra. Papai, não, esquece que os outros professores também têm outras atividades. Eu tento muito, como assim aqui é uma disciplina, ela é claro que ela é importante, mas vocês têm disciplinas mais voltadas para a área do curso de vocês, eu tento um pouco ajudar, tentar não atrapalhar tanto nas aulas dos outros professores. Então, eu estendi prazo, eu dei praticamente 2 semanas para vocês fazerem uma atividade, né? Isso é o meu caso. Agora, cada caso é cada caso, cada professor é cada professor. Eu lembro que eu falei isso para vocês na primeira aula, né? Então, sempre acontece, sempre tem, mas aí, tá bom? Então, vocês têm um prazo suficiente, não desesperem. É justo, o prazo é bom, é justo. Tá? Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram conversar mais comigo, tirar alguma dúvida, aproveitem. Professor? Pode falar, Cláudio. Tanto as 2 planilhas quanto as 2 pode ser na mesma atividade? Dessa atividade agora? Isso. Dessa atividade pode. Dessa atividade agora pode ser. Não é planilha, tá, Cláudio? É no Docs, tá? Não faz no planilhas, não. Eu quero no Docs. Tá? Porque a planilha também dá para fazer, mas eu quero que faça no Docs. Mas pode ser em 1 ou 2 documentos. Mas pode fazer na planilha e mandar pro Docs? Aí você mandou no Docs, né? Você fez na planilha, mas mandou no Docs, tá bom? Mas façam no Docs, tá? Mas pode ser, eu não vou saber. Você vai mandar no Docs, eu não sei como é que você fez. Tá? Mas eu quero que seja enviado no Docs. Não me envie em PDF, que eu não vou aceitar. Eu quero o documento. Eu quero o documento criado. Eu quero ver o documento. Se mandar PDF, eu não vou aceitar. Se mandar imagem, eu não vou aceitar. Se mandar do Word. Tô pensando aqui se eu vou... Se mandar do Word, eu vou aceitar. Tá bom? Agora, cuidado. Não vou aceitar do Word, não. Não, porque senão vira bagunça para alguns. Vai ficar formato diferente. Aí quando for fazer a prova, talvez você vai usar o Word, você não pode utilizar. Então, vamos ficar restritos ao Docs, tá? Peço desculpa, mas não vai dar para permitir essa questão do Word nesse momento. Porque senão vira bagunça. Muita atenção. Professor, eu vou fazer e vou copiar e vou passar para o coleguinha. Cuidado. O pessoal que já teve aula comigo, sabe que a gente, às vezes, é um pouco esperto para pegar algumas coisas, né? A gente não costuma pegar vocês, não é no acerto, né? É nos pequenos detalhes. E eu falei para vocês na primeira aula, se eu pegar cópia de atividade, eu dou 0 para quem passou e dou 0 para quem pegou. Se eu pudesse, eu dava era negativo para quem passou, porque eu acho pior. Porque você não está ajudando o colega. Tá bom?
Se precisar, eu estou à disposição. Eu acho que eu não deixei de responder ninguém. Se eu deixei de responder alguém, desculpa. Existem situações que minha filha pega meu celular e ela acaba olhando, abre o WhatsApp sem querer e atualiza aquelas mensagens. E eu não vejo depois. E aí eu fico lá rodado. Mas desculpa, se eu não... Pode mandar de novo, sem problema nenhum. Pessoal, você não me respondeu. Eu acho que todo mundo foi respondido aqui em algum momento, até à noite, né? Sei lá que horário vocês mandaram, eu sempre tentei responder vocês, tá bom? Isso eu não tenho problema com isso. Final de semana, se eu tiver de boa lá, lembra que eu falei, se o Flamengo ganhar, beleza. Se perder, acabou. Não manda mensagem, não. Não tem conversa, não. Aí o trem é bravo. Beleza? Mais alguma dúvida? Aproveitem para tirar dúvida das atividades agora, que eu estou aqui. Fica mais fácil. E depois vão ficar mandando mensagem, aí complica. Mais alguma dúvida? Estão tranquilos? Eu, a princípio, na hora de eu começar a fazer as atividades dessa semana, né? Aí eu sei se eu vou ter alguma dúvida ou não. Tudo que tem nas atividades estão nas minhas videoaulas, tá? Então, se você, por exemplo, algum de vocês... Pessoal, como é que eu coloco a borda azul? Vou falar, você vai ter que assistir a videoaula, porque tem lá, tá? A não ser que seja uma dúvida que eu sei que não está lá, sem que aconteceu algum acidente, não tem, aí eu não vou permitir, tá? Porque tem no material. A ideia é que vocês olhem o material. Tranquilos? A prova nossa, obviamente, vai ser de consulta também, tá? Então, tanto faz. Como vocês vão fazer, sei lá onde, você pode estar fazendo até na Biblioteca Mundial, aí, beleza, debaixo dela, sem problema algum, tá? Tranquilos? Nada mais para hoje? Eu estou tranquilo, tudo bom. Beleza, então. Ó, o celular tocando no final, é ótimo, né? Meu povo, então o que eu tinha para a aula de hoje era isso. Um bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula de revisão. Façam as atividades. Eu devo atualizar as frequências de vocês esse final de semana, tá? Com as frequências que estavam atrasadas. Tranquilo? Até mais para vocês. Bom final de semana, bom descanso para quem vai descansar. Bom trabalho para quem vai trabalhar. Boa preguiça para quem gosta de preguiça. Até mais para vocês. Tchau. Fui. Tchau. Esse cara é bom.